Então, a nossa aula de hoje tem como tema o recurso em sentido estrito, e nós vamos falar aí sobre o cabimento do recurso em sentido estrito. Nós vamos comentar hoje somente o artigo 581, dada aí a extensão deste artigo. Vocês vão ver que ele é um artigo bastante extenso, por isso que nós precisamos aí de uma cautela quanto à sua análise. Bom, então, quando nós pensamos no recurso em sentido estrito, quando nós pensamos no rese, né, logicamente que o mais importante aqui não é nem sempre o seu processamento, mas o seu cabimento, né? Agora, nós, além de sabermos quando é que ele deve ser interposto, nós temos que compreender aquilo que a lei fala e nós temos que interpretar aquilo que a lei fala. Então, o que nós temos a respeito do rese? O rese, ele é cabível, né, para impugnar decisões interlocutórias do magistrado, expressamente previstas em lei. Então, eu já tenho aqui duas informações extremamente importantes. Primeiro, o que é uma decisão interlocutória? E aí é onde vem o grande problema do nosso legislador, né? E aí alguns autores chamam alguns legisladores de tiriricas. Por quê? Porque decisão não é sentença, decisão não é despacho. Então, percebam a distinção que existe entre o conceito de decisão, despacho e sentença, né? E nós vamos falar mais sobre isso também. Mas o que nós temos a respeito, então? Nós temos um outro fato. Essas decisões têm que ser interlocutórias, ou seja, aquelas que não põem fim ao processo. Então, uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo. Um outro aspecto, quando aqui fala expressamente previsto em lei, quer dizer que o artigo 581 tem um rol taxativo, ou seja, não cabe aqui interpretações, né? Dificilmente, não vou dizer que é difícil, porque nós temos o princípio da fungibilidade para isso, conforme nós vimos lá na nossa revisão. Mas ficaria incoerente pensar que poderíamos utilizar aqui o recurso em sentido estrito, né, nos utilizando aí do princípio da fungibilidade. Por quê? Porque nós temos um rol taxativo, é só ler, né? Não precisa interpretar, não precisa adivinhar quais são as hipóteses em que cabe recurso em sentido estrito. Já que nós temos aí a questão da seguinte forma: via de regra, nós temos recurso em sentido estrito, e na exceção, né, nós temos para todas as outras hipóteses o recurso de apelação. E aí você pode perguntar, mas então só tem esses recursos? É claro que não. O direito processual penal brasileiro ele é famoso por ter muitos recursos, né? Mas nós veremos os principais. Então, primeira situação, decisão é uma forma de decidir do juiz que não julga o mérito, que não põe fim ao processo, já que ela é, então, interlocutória, tá bom? Então, já temos um parâmetro, um preceito aí a nos orientar. Lógico que, como toda regra, existe a exceção. Se toda regra tem uma exceção, aqui não seria diferente. Nós temos duas exceções com relação às decisões interlocutórias. Quais são essas exceções? Uma decisão que concede ou nega habeas corpus, considerando-se este uma autêntica ação constitucional. Então, em tese, contra o deferimento ou indeferimento de uma ação constitucional, nós também temos aí o recurso em sentido estrito. Agora, aqui fica um detalhe interessante. Quem é que está negando ou concedendo este habeas corpus, pessoal? Essa é uma outra situação que nós temos que abordar, e ela é muito comum na prática jurídica, né? O que acontece? Acontece o seguinte: imagine lá uma causa, uma situação de prisão temporária ou de prisão preventiva, na qual, logicamente, ali quem decretou a prisão, por certo, é o juiz.
o que o advogado faz normalmente? O que vocês veem normalmente acontecer na prática jurídica? O advogado vai lá, entra, por exemplo, se for uma prisão em flagrante, ele entra com um pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Se for uma prisão temporária ou provisória, que é a mesma coisa, o advogado entra com a liberdade provisória, né? Se for uma prisão preventiva, o advogado entra com pedido de liberdade condicional, né? Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. E quando o juiz nega esses pedidos de liberdade, o advogado já vai e entra com o habeas corpus direto no tribunal. Não é a melhor medida, né? Ele deveria entrar com habeas corpus para o juiz ali que determinou a prisão. Ou seja, ele tem que exaurir os pedidos para o juiz de primeiro grau. Então, André, cabe a HC endereçado, impetrado para o próprio juiz que determinou a ordem de prisão? Cabe. E aí sim, da negatória deste HC, entraria-se com recurso em sentido estrito para o tribunal. Então, essa é uma outra hipótese, é uma exceção à regra que nós veremos do artigo 581. Bom, a outra exceção é decisão que julga extinta a punibilidade do agente pertinente ao mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado e faz terminar o processo. A questão julga extinta a punibilidade do agente. Extinta a punibilidade com o agente com relação a quê? Logicamente, com relação ao fato criminoso que ele praticou. Mas em qual hipótese? Vamos pensar aqui, extinta a punibilidade em razão da prescrição. Ou seja, o juiz, ele não julga o mérito. Ele só, nesta decisão, ele só declara o fato de que o Estado não pode mais punir o agente. O Estado, então, teve afastado o seu direito de punir o agente. Então, essa é uma outra exceção à regra, né? Então, o que nós temos? Nós temos um grande problema jurídico. Qual é o problema jurídico? Que o recurso em sentido estrito, por mais que ele tenha esta nomenclatura, ele é, na verdade, um agravo. Assim como nós temos no processo civil o agravo de instrumento, nós temos para o processo penal o recurso em sentido estrito. Então, percebam aqui que nós estamos diante de um típico agravo. Aí você vai perguntar, André, então por que não facilitaram a nossa vida e consideraram também aí, para o processo penal, o agravo? Por que não então utilizaram a terminologia que seria mais cômoda para todos nós, né? Por que criaram aí um novo recurso, mas com a estrutura, a pertinência do agravo? Esse é um grande problema. Por que é um problema? Porque quando você estudar a lei de execução penal, você tem lá o agravo em execução penal. Ou seja, a finalidade era termos também o agravo no processo penal, né? Que fosse agravo de instrumento, não haveria problema nenhum em utilizar o mesmo nome. Mas numa dissonância ali entre entendimentos, né? Já que se existe agravo na lei de execução penal, deveria haver agravo no processo penal, optou-se o nosso legislador Tiririca em criar um novo recurso, em criar um novo nome, resumindo, para complicar a nossa vida, já que o recurso em sentido estrito nada mais é do que equivalente ao agravo do processo civil. Então, esse é um aspecto bastante importante também sobre essa ótica. Aí você vai perguntar, bom, então na prova, ou no concurso público, ou na OAB, se tiver lá a opção agravo, eu posso assinalar? Não, não pode, porque você vai errar. Eu só estou dizendo que a estrutura, que a pertinência do recurso em sentido estrito é equivalente àquilo que nós temos no processo civil ou na lei de execução penal, quando lá recebe o nome de agravo. É isso que eu estou dizendo. Mas nós temos o recurso em sentido estrito, o rese, né? Isso é bastante interessante. Você fazendo a prova da OAB lá, você vai ver muitos gestos, você vai ver muitas mímicas, né? Seja no recurso ordinário, que é o ROC, seja na apelação, seja no recurso em sentido estrito, tá? Você vai ver muitas mímicas lá na prova da OAB, pessoas tentando ali se
comunicar, né? Se a pessoa estiver assim lá na prova da OAB, pessoal, não é porque ela está desesperada rezando, não, é porque ela quer saber se é um reze que ela tem que fazer a petição ali, né? Não é que ela está pedindo para Deus, não, ela está pedindo para o colega mesmo ali uma informação de qual recurso ela tem que interpor ali. Bom, pessoal, além disso, agradecendo aqui os nossos mais de 20 alunos presentes nessa manhã, mais uma vez sejam bem-vindos, né? Uma ótima manhã a todos, fiquem comigo aqui que eu tenho recados aí no nosso final da aula, tá bom? Me acompanhem, estou esperando o pessoal entrar aí, alguns que ainda estão acordando, ainda estão tomando café, segunda-feira eu sei que não é fácil para ninguém, mas fiquem comigo que eu tenho recados aí no final da nossa aula. Continuando então aqui, já vimos que o recurso em sentido estrito ele é cabível em situações que são consideradas como decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são decisões que não põem fim ao processo e não julgam o mérito. Duas exceções, quando concede ou nega habeas corpus, ou na hipótese ali do juiz declarar extinta a punibilidade do agente. Pensemos aqui na prescrição, onde então o magistrado afasta o direito de punir do Estado e, obviamente, termina-se o processo, tá? Então, esse é um passo bastante importante aí. Outra questão que nós já abordamos é o fato de que o recurso em sentido estrito está para o direito processual penal, assim como o agravo está para o direito processual civil, ou até mesmo o agravo em execução penal está para a lei de execuções penais. Então, essa é uma questão bastante importante. O que nós temos? Vale, então, dizer que o recurso em sentido estrito deve ser interposto contra todas as decisões interlocutórias e não somente as enumeradas em lei. Olha aí um outro problema, né? Onde nós temos um rol que, em tese, é taxativo, ali descrito no artigo 581, e é um rol bastante extenso, mas vem a doutrina e diz, não, todas as decisões interlocutórias, independentemente de estarem no artigo 581 ou não, caberia aí recurso em sentido estrito. Bom, pessoal, na dúvida, se for uma decisão interlocutória, se você verificar que ela não decide o mérito, que ela não põe fim ao processo ou põe fim ao processo nos termos aí das duas exceções, entre com recurso em sentido estrito e, se necessário, apoie-se no princípio da fungibilidade. Bom, para todas as outras decisões definitivas, aí sim nós temos o recurso de apelação, né? Aquelas que especialmente envolvem o mérito do processo. Então aí cabe recurso de apelação. Bom, pessoal, agora vamos ver outras situações aqui que são bastante importantes e pertinentes, das quais nós não podemos confundir. Eu disse, né, inicialmente, que os dois recursos, talvez de maior exponência, né, aí no processo penal seria o rese e a apelação, mas nós temos também, por exemplo, para que vocês já saibam, a correição parcial. O que é a correição parcial, André? É aquela que tem finalidade de correção dos erros de procedimento. Correção de erros de procedimento. Então, quando vocês viram lá no início do semestre os procedimentos, ou seja, né, procedimento comum e procedimento especial, dentro do procedimento comum, rito ordinário, sumário e sumaríssimo, caso exista dentro deste procedimento algum vício, algum erro cometido pelo magistrado, cabe correição parcial, né? Ou seja, é aquele momento em que muitas vezes o magistrado tumultua o processo, cria inovações que não existem, né? E é um recurso de natureza residual. O que é um recurso de natureza residual? Quando não cabe nenhum outro, cabe correição parcial ligada aqui quando ela trata de erros de procedimento, tá bom? Então, seja, somente sendo cabível utilizá-lo quando não houver outro recurso especificadamente previsto em lei. Para isso, você vai lá e dá uma lida no artigo 6º, inciso 1º, da Lei 5.010 de 66, pessoal. Então, correição parcial é um recurso também aqui com
contra atos, né, que causam inversão tumultuária no processo. É um erro de procedimento. Vocês já aprenderam o procedimento? Quando o juiz não segue o procedimento, aquela sequência ordenada de atos, cabe correção parcial, chamada de recurso residual, ou seja, quando não cabe outro. Não cabe nada, entra com correição parcial. Nós temos ainda mandado de segurança em lugar de correição parcial. Pode, Arnaldo? E aí, logicamente, não pode. O que nós temos? Utilização de mandado de segurança. André, quando é que cabe mandado de segurança? Quando para proteger direito líquido e certo. Então, mandado de segurança cabe para proteger direito líquido e certo, né? E aí, vem perguntar para nós se pode mandado de segurança contra a correição parcial, ou em lugar, né, substituindo a correição parcial, pessoal. A questão se pode ou não pode, ela ainda é discutível, tá? Por que é discutível? Porque não existe um posicionamento doutrinário pacífico ou majoritário. Por isso que algumas doutrinas dizem pode ser possível, né? Se fosse algo claro, dizer não, é possível. Mas a doutrina diz, olha, tem advogado que usa mandado de segurança em lugar de correição parcial. Tanto é que na prática também, raramente vocês verão a correição parcial. E muitos advogados se apoiam ali, né, na bengala do princípio da fungibilidade. Com certeza, advogados aí não formados pela Universidade Brasil. O que nós temos a respeito disso? Quem é que diz, então, que é possível? A Lei 12.016 de 2009, que diz: não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Qual é o problema? A correição parcial não tem efeito suspensivo. Então, ou seja, por isso que nós temos essa viabilidade na utilização do mandado de segurança em seu lugar. Para quê? Para proteger direito líquido, certo e exigível. Então, ou seja, é possível? É claro isso? Não. Aí vem aquele velho ditado jurídico: aquilo que a lei não proíbe é permitido. Verdade. Aqui é o que acontece. Não se proíbe a utilização de mandado de segurança em lugar de correição parcial. Por quê? Porque correição parcial também não tem efeito suspensivo, né? E aqui diz, então cabe, né, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Pensando ao contrário, né? Ou seja, concederá mandado de segurança de decisão que caiba efeito suspensivo. Então, ou seja, da mesma forma em que não cabe efeito suspensivo à correição parcial, é possível que nós possamos aqui, né, entrar com mandado de segurança. Lembrando que mandado de segurança, assim como tem conotação clara, não tem perspectiva lídima de recurso, mas sim de ação constitucional. Conceito de reclamação. Olha só aí, né? Reclamação é um outro recurso bastante interessante que tem, na verdade, no seu bojo, critério, caráter de ação constitucional, assim como o habeas corpus. Então, percebam, é tudo aquilo que eu disse. Olha só a quantidade de recursos que, em tese, podem ali ser confundidos com recurso em sentido estrito. E aqui cabe a nós fazer as devidas distinções. Então, quando nós tratamos da reclamação, trata-se de uma ação constitucional de caráter utilitário como um recurso. Ou seja, né, as partes têm ali essa ação constitucional, esse recurso chamado de reclamação, que pode ser interposto contra o quê? Decisões que deixem de cumprir os julgados dos tribunais. Pessoal, nós estamos falando aqui de uma usurpação de poder, ou seja, quando os juízes de primeira instância não respeitam as determinações, né, os regimentos internos dos tribunais, quando, por exemplo, aqui o juiz de primeira instância vive contrariando
as súmulas do tribunal, pessoal, é muito mais fácil ser juiz submisso às decisões dos tribunais. É muito mais fácil juiz ser promovido, né, respeitando as decisões dos colégios superiores. E nós temos aí, recentemente, uma decisão, né, bastante incisiva sobre esse aspecto, no caso do regime aberto, quando da condenação pelo tráfico privilegiado, né? Pesquisem essa decisão do STJ, onde o STJ foi bastante duro em dizer que já é um ponto pacificado nos tribunais que não é observado pelos juízes de primeira instância. Então, percebam o que é que eu estou dizendo. Quando o juiz, né, fica contrariando dentro daquele ativismo do judiciário, fica criando normas, fica criando a sua própria interpretação nos termos da lei, contrariando, assim, né, o entendimento dos tribunais superiores. O que você faz? Você entra com uma ação constitucional, chama reclamação, né? É assim que funciona. Ou seja, qual é a finalidade? Oficiar ao órgão competente para solicitar uma punição do magistrado, né? Então, essa é uma situação, ou seja, nós temos que reclamar, nós temos que demonstrar para o tribunal que o juiz aqui de primeira instância não vou dizer que ele é obrigado a submeter, mas por que contrariar um entendimento superior? Por que contrariar um entendimento colegiado? Então, essa é uma situação bastante importante, né? Só que existe também uma situação bastante interessante, que é a possibilidade ali, em algumas hipóteses, né, do equívoco não representar a intenção de desatender o julgado superior, sendo inútil tomar providências disciplinares. Ou seja, mas é importante, porque tem juízes que também são ali, né, reiteradamente têm as suas decisões reformadas, porque não se submetem aí, porque não acatam essas decisões dos tribunais superiores. Isso ficou um pouco mais claro, né, lá com a emenda constitucional 45 de 2004, que instituiu a súmula vinculante, ou seja, aí o juiz não tem mais opção. Nas súmulas vinculantes, né, que foi atualmente regulada aí pela Lei 11.417 de 2006, estipulou lá no seu artigo 103A, parágrafo 3º, que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme for o caso. Então, percebam que a reclamação tem essa finalidade, de fazer do que o posicionamento sumulado dos tribunais superiores seja acatado pelos juízes de primeira instância. E aí, logicamente, que nós teríamos uma justiça muito mais justa, menos interpretativa. Por quê? Porque determinado juiz acata o entendimento do Tribunal Superior. Determinado juiz não acata, não segue a recomendação. Isso quando não é súmula vinculante. Quando é súmula vinculante, ela é obrigada a ser aplicada. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? E lógico que se nós tivéssemos mais reclamações, nós teríamos mais unificação, mais homogeneidade no julgamento de processos da mesma natureza que tratem do mesmo tema, né? Numa comarca, o traficante condenado pelo tráfico privilegiado começa a cumprir a pena em regime aberto. Na outra comarca vizinha, começa a cumprir a pena em regime fechado na condição de crime hediondo. Olha só aí, né, o problema jurídico que isso gera. Por isso que é importante, né? Eu não vou dizer que o juiz é obrigado a seguir sempre o entendimento superior, mas recomenda-se que se cumpra, recomenda-se que se siga para que nós tenhamos essa padronização, né? Essas decisões homogêneas e não tão distintas quando tratar-se do mesmo caso. Não é por acaso que foi criada uma súmula, né? Por mais que ela não seja vinculante, a súmula é a pacificação de um entendimento. O que você sabe com isso? Que possivelmente uma decisão de primeiro grau que for julgada contrária à súmula será reformada quando o recurso chegar
ao tribunal que editou a súmula. Então, esse é um ponto aí bastante importante. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, maravilha, né? Mais uma vez, vocês lembram aí, né? Quem cala, consente. Olha só aí, né? Uma interpretação melhor sobre a súmula vinculante, pessoal. Então, o que é a súmula vinculante? Cuida-se de uma realidade jurídica à sua existência. Ou seja, anterior à emenda constitucional 45 de 2004, as súmulas editadas pelo STF não obrigavam os demais tribunais e juízos singulares as acolherem em suas decisões. Eventualmente, poderia o julgado de um tribunal estadual, por exemplo, contrariar na literalidade o conteúdo de uma súmula do STF. Ainda pode, mas se for súmula vinculante, ou seja, que vincula a decisão dos tribunais inferiores àquela decisão já pacificada do STF, não pode mais ser contrariada. Olha aí a importância do operador do direito, do gestor do direito, melhor dizendo, né? Conhecer as súmulas, verificar qual é o teor das súmulas vinculantes do STF, sobre o que tratam essas súmulas vinculantes, né? E elas existem nas mais diversas áreas do conhecimento jurídico. Sempre que tem ali uma ação de repercussão geral, ou em que um determinado tema é reconhecido como de repercussão geral, com certeza ali será editada uma súmula vinculante. E nós temos muitas súmulas vinculantes aí que foram editadas de 2004 para cá. Né? Lembrando que a emenda constitucional 45 trouxe muitas, mas muitas mudanças no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela foi a reforma do Poder Judiciário. Tá? Lembrando que a emenda constitucional 45 nada mais foi do que a reforma do Poder Judiciário. Qual é o conceito do agravo em execução criminal? Comentei com vocês agora há pouco. Veja como nós não fugimos do assunto. Né? Quando nós falamos que o rés está para o direito processual penal, como o agravo de instrumento está para o direito processual civil, e o agravo em execução penal está para a Lei 7.210 de 84. Então, ele é um recurso utilizado para impugnar toda decisão. Percebam mais uma vez, pessoal. Decisão. E aí, mais uma vez, fica a lembrança. Decisão é diferente de despacho, que é diferente de sentença. Tá? Então, são coisas diferentes, que têm finalidades próprias. Então, o agravo em execução criminal é um recurso utilizado para impugnar toda a decisão proferida pelo juiz da execução criminal que prejudique direito das partes principais envolvidas no processo. Quem são as partes principais envolvidas no processo? Logicamente, o condenado ou reeducando. E consta lá, então, do artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, fica aí também, André. Não tem efeito suspensivo, mas trata-se de um direito líquido e certo. O que eu faço? Entro com agravo em execução criminal, peço que o juiz reconheça e receba este recurso com efeito suspensivo. O juiz, então, decidindo, mais uma vez aí é uma decisão, né? O juiz decidindo que não recebe em efeito suspensivo, eu entro com mandado de segurança para garantir o efeito suspensivo no agravo em execução criminal. Então percebam, mais uma vez, olha só. Eu entro com recurso que não tem efeito suspensivo. Imaginando que se trata de um direito certo, exigível, líquido, o que eu faço para garantir o efeito suspensivo daquele recurso? Entro com mandado de segurança. Mandado de segurança para quê, André? Só para garantir o efeito suspensivo, para que aquela decisão não seja executada de plano enquanto não for julgado o recurso, no caso aqui da nossa análise, agravo em execução criminal. E aí nós chegamos, então, aqui no artigo 581 do Código de Processo Penal. Pessoal, lembrando
que esse material de aula, né, esse pequeno resumo aqui da nossa aula, já está também aí à disposição de vocês. E vamos lá, então, para aquilo que diz aí, para aquilo que nos traz como pertinente o artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Olha a lambança que fez o legislador. Vamos lá. O que é decisão? Decisão é decidir, como o próprio nome diz, é lógico, né? Uma questão interlocutória, que não põe fim ao processo. O que é um despacho? Pessoal, despacho pode ser... o juiz, por exemplo, o advogado vai lá e pede a redesignação da audiência. É um despacho. O juiz despacha. Intime-se a parte. Né? Isso é um despacho. O que é a sentença? A sentença é uma decisão que pode ou não pôr fim ao processo, mas que sempre terá ali a conotação, né, de decidir o mérito de alguma forma. Por que eu digo isso? Porque nós já sabemos, despacho é um ato de manutenção da marcha processual. Vamos pensar assim, né? O juiz despacha para intimar a testemunha. O juiz despacha para expedir o mandado. O juiz despacha para, sei lá, qualquer situação, mas isso é marcha processual. Na sentença, quando eu falo que ela pode ou não pôr fim ao processo, eu lembro do tribunal do júri. Porque a sentença de pronúncia nada mais é do que uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo e não julga o mérito. Por isso que cabe reze. Tá? Então nós já vimos isso lá. Quando eu expliquei para vocês na nossa revisão as 4 hipóteses de sentença no final da primeira fase do tribunal do júri, eu também disse que quanto a 2 delas caberia reze e quanto a 2 delas caberia recurso de apelação. Então cabe reze quando? Na decisão de desclassificação e na decisão de impronúncia. Perdão, de pronúncia. Na impronúncia e na absolvição, cabe aí recurso de apelação, pessoal. Então é uma lambança aqui feita pelo legislador. Nós temos que pensar que apenas contra decisão. Então, André, a sentença de pronúncia é uma decisão de pronúncia? É uma decisão de pronúncia. A sentença de desclassificação é uma decisão de desclassificação? É uma decisão de desclassificação, porque ali, como foi colocado, ele deturpa a imagem e o sentido do que é uma sentença. Tá? Então, caberá recurso em sentido estrito, está escrito no texto de lei, da decisão, despacho ou sentença, mas a melhor doutrina diz que está errado aí quando cita despacho ou sentença. Tá? Então, quais são as hipóteses? Nós já vimos também que, em tese, esse rol não é taxativo, não é um rol fixo, né, imutável, que não receber a denúncia ou a queixa. Ou seja, né, quando o Ministério Público ou o querelante apresentam ali a denúncia ou a queixa, ela não é recebida porque, por exemplo, ela não preenche os termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ela se torna inepta, ali cabe recurso em sentido estrito. Se for recebida a denúncia ou a queixa, cabe habeas corpus. Que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Então, de suspeição não, tá? Que pronunciar o réu, porque a decisão de pronúncia, não é uma sentença de pronúncia. Que conceder, negar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liminar liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Ou seja, vejam que aqui cabe o réu pelo MP contra essas decisões. Tá? Então, olha só, que conceder, negar, cassar ou julgar inidônea fiança, né? Indeferir o requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E também cabe aqui, por parte do interessado, quando fala aqui, por exemplo, negar, cassar ou julgar inidônea
idônea a fiança. Aí aqui é interesse da parte recorrer. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, também cabe aqui a parte recorrer. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, vejam que é aquela exceção que nós vimos lá, a regra, contra as decisões interlocutórias. Então aqui ele põe fim ao processo sem julgar o mérito da causa. No inciso 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, ele vem complementar o inciso anterior. Que conceder ou negar ordem de habeas corpus, também vejam que era uma daquelas exceções à regra das decisões interlocutórias. Inciso 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, o sursis penal. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, como nós já estudamos também lá na parte geral do Código Penal. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, né? Ou seja, a decisão de anulação em razão da presença aqui de uma causa de nulidade ou anulabilidade do processo, como, por exemplo, aquela hipótese que nós falamos na reclamação, ou seja, vamos pensar que foi invertida a ordem de oitiva de testemunhas, né? O juiz obrigou ali a ouvir-se uma testemunha de defesa antes de concluir toda a oitiva das testemunhas de acusação, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir, olha aí o procedimento especial do Tribunal do Júri, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, olha só como é interessante também. Aqui, nós temos a hipótese de interposição do recurso de apelação, mas o juiz não a recebe, talvez por intempestividade, ou julga a deserta porque não está acompanhada do preparo. E aí, você entra com recurso em sentido estrito para fazer com que a sua apelação suba ao tribunal e lá o tribunal possa apreciar esse recurso. Então aí o rese vai dar aquela ajudadinha, né, na apelação para que ela seja recebida, para que ela seja encaminhada ao tribunal. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, que decidir o incidente de falsidade, que decretar medida de segurança depois de transitada em julgada a sentença, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança lá nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Olha aí, para um pouquinho, vamos lembrar aqui, nós sabemos que a multa é uma pena autônoma e não se converte em pena privativa de liberdade, salvo se ela não tem a sua origem uma pena privativa de liberdade, ou seja, naquelas hipóteses que nós vimos lá no Código Penal, nos termos do artigo 44 do Código Penal, onde pode haver ali a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma multa, se a pena for de até 1 ano, ou, se for superior a 1 ano, por uma multa mais uma pena restritiva de direitos. Então, essa multa aqui não é aquela multa autônoma que vem lá constante do preceito secundário do crime, mas uma multa já substituída em razão de uma pena privativa de liberdade anterior. Que recusar a homologação de proposta do acordo de não persecução penal, nos termos aí do artigo 28A desta lei, pessoal. E aí fica a dica, tá? Mais uma vez, nós temos aí no nosso canal do YouTube a explicação completa do pacote anticrime. Vai lá no canal que ele está lá sobre a matéria de seminários. Lá na matéria de seminários do nosso canal, nós temos uma análise completa do pacote anticrime, ou seja, da Lei 13.964 de 2009, que alterou profundamente o Código de Processo Penal. Se você não se atualizou ainda com base no pacote anticrime e você quiser ter aí uma visão superficial, corre lá no nosso canal depois, vai lá na playlist, na matéria de seminários, que tem lá uma análise do pacote anticrime e de todas as alterações que ela trouxe em todas as legislações
né, que foram alteradas aí por ela, inclusive pela criação do acordo de persecução penal, pessoal. Então isso é importante, né? E o acordo de não persecução penal é uma novidade para o direito? Não, não é uma novidade. Por quê? Porque ele já se encontrava presente na Lei 9.099 de 95, lá no seu artigo 76. Lá já tem a possibilidade do acordo de não persecução penal. Ele foi, na verdade, só inserido ali para crimes de maior potencialidade lesiva, né? Mas com alguns critérios, com algumas análises ainda que devem ser feitas ao artigo 28A, que fazem-nos aí, de forma bastante aparente, reconhecer algumas inconstitucionalidades quanto aos requisitos exigidos para o acordo de não persecução penal, pessoal. Bom, então, quando eu disse lá no início que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão, né, é onde eu venho mais uma vez aqui dizer da importância de nós compreendermos a distinção entre decisão, despacho ou sentença. Vai no dicionário de português aí depois e dá uma olhada para você ver, né? Não sendo assim, né, termina-se utilizando o referido recurso para contrariar sentenças, quando o correto seria a apelação. Bem como se faz referência incorreta ao termo despacho, que é uma decisão sem conteúdo decisório, visando apenas a movimentação do processo incólume a recurso. Quer dizer que não cabe, olha só o que eu estou dizendo, não cabe recurso de despacho. Então, pessoal, o nosso legislador, mais uma vez, aí pisou na bola, né? Quando ele quis fazer demais, quando ele quis abordar demais de forma errada, né? Contra a sentença, a regra se cabe apelação. Contra despacho, não cabe recurso. Contra a decisão, cabe recurso em sentido estrito. Guardem isso, que vocês terão uma vida jurídica bastante mais fácil. Rol taxativo é ou não? E aí eu venho e trago então a lição do Greco Filho, que diz o seguinte: o rol legal é taxativo, não dando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva, que nós vimos também lá no primeiro semestre do curso de Direito, na matéria de Direito Penal. Esta não amplia o rol legal, apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito da sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma, somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Então, o Greco Filho, eu acho que ele traz aí, né, aquele ponto de equilíbrio entre o fato se o rol é taxativo ou não. Então, vamos lá. O rol é taxativo? Eu concordo com o Greco Filho. É taxativo. André, mas eu não posso, então, interpor recurso em sentido estrito em nenhuma outra hipótese? Ele diz, olha, mesmo que não esteja escrito, mas aquela hipótese enquadre-se nessa questão interpretativa de uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, eu não estaria ampliando o rol. Eu estaria interpretando o rol de forma extensiva. Olha como ele foi, então, ele foi polido aí nas suas considerações. Natureza da decisão. Pessoal, nada melhor do que análise da jurisprudência para conhecer o processo, tá? Então, o que é fundamental para o estudante de direito? Estudar, conhecer, melhorar a sua interpretação. O estudo da lei, a compreensão da lei pela doutrina, a aplicação da lei pela jurisprudência. É fundamental que isso aconteça para o estudante de direito. E o que vem dizer, então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito e não apelação criminal, conforme preceitua expressamente o artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Constatando-se a ocorrência de erro grosseiro, olha aí a vergonha que o advogado passou,
não há como se avocar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso. Ou seja, o advogado entrou com um recurso errado, não foi recebido por erro grosseiro, prejudicou o seu cliente, pode agora ser processado no Tribunal de Ética da OAB e pode ser processado na instância civil para reparar o dano que causou ao seu cliente, pessoal. Então, olha a responsabilidade que está nas mãos do advogado. Da decisão que rejeitar a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Está expresso, nós vimos lá. Não tem ali, né, que se compreender de outra forma. Não cabe apelação. O advogado aqui, não formado na Universidade do Brasil, entrou com apelação, passou vergonha, cometeu erro grosseiro. Não vou dizer que ele agiu de má fé, ele não sabia mesmo o que estava fazendo, coitado. Mas prejudicou o seu cliente. Então, é uma questão bastante importante. Como diz aí, né, nas aulas de ética, não sei se vocês já tiveram ou ainda terão, vocês verão que uma conduta dessa, uma decisão dessa, pode gerar aí 2 processos contra o advogado. Tanto na esfera administrativa ética, quanto na esfera civil, no conteúdo indenizatório. O que o advogado fez com o cliente? É a teoria da perda de uma chance, né? Dr. Fernando de Lima, aqui de Jales, juiz do Juizado Especial, tem uma pesquisa bastante aprofundada, bastante rica, quanto à teoria da perda de uma chance, né? Então, ou seja, fica aí também essa dica para vocês. Recurso contra a decisão que recebe denúncia. Olha, pessoal, percebam. O despacho ali do artigo, após, né, o artigo 397, porque 396A é a citação para apresentação de defesa, Artigo 397, o juiz ainda observa se é possível conceder ali a absolvição sumária, julgar pela absolvição sumária. Se não feito isso, o juiz despacha recebendo a denúncia. Receber a denúncia, ela pode gerar ali ao denunciado, né, uma lesão a um direito, inclusive ao direito de ir e vir, ou direito fundamental da personalidade, da imagem deste indivíduo. Por isso, que contra a decisão que não recebe a denúncia, cabe rese. Contra a decisão que recebe a denúncia, cabe habeas corpus, ou seja, a nossa famosa ação constitucional, o nosso remédio constitucional utilizado para cessar o constrangimento ilegal gerado pelo recebimento da denúncia, sem haver correspondente justa causa para tanto, ou seja, o juiz não conseguiu justificar, demonstrar ali os indícios de autoria e materialidade, razão de ser, né, do inquérito, além de formar a opinio delicti do promotor, ou seja, não há opinio delicti, né, pessoal? E isso é uma questão muito séria. Por quê? Porque isso pode se prolongar no tempo. Por exemplo, o júri que eu farei amanhã, lá em Turama, é um homicídio consumado, né, 29 facadas, das quais a testemunha ocular não reconhece o pronunciado como autor do crime, as câmeras de segurança do local não conseguem identificar a fisionomia do acusado, e o acusado, então, está ali preso há mais de um ano, submetido ao processo, tendo que pagar um advogado durante a instrução criminal, tendo que contratar outro advogado para fazer o júri, sem que haja nenhuma prova contundente contra ele. Ou seja, a opinio delicti do promotor, na oportunidade da apresentação da denúncia, se baseou numa probabilidade, num achismo. E o juiz seguiu com essa probabilidade, com esse achismo. Aí você vai perguntar, André, então, mas o advogado à época não entrou ali com o HC? Entrou com o HC, entrou com recurso ordinário, entrou com tudo. E não soltou? Não soltou. André, mas você não está ali favorecendo seu cliente? Não estou, não tem nenhuma prova. E ele está no banco dos réus amanhã, no tribunal do júri. Então, ou seja, é muito complicado, né? Não é simplesmente achar também que você vai entrar com HC, que automaticamente você vai trancar aquela ação penal e vai coibir o constrangimento ilegal. Por vezes, a justiça continua constrangendo o indivíduo até o final do processo. E mais,
privando a liberdade desse. No nosso caso lá, não foi preso em flagrante, apresentou-se espontaneamente, colaborou com a justiça, réu primário, bons antecedentes, tem álibi de onde estava no momento do crime. Ou seja, tem testemunha que dizia que ele estava em outro local no momento do crime. André continua preso, continua preso. Vai ser julgado amanhã no tribunal do júri? Vai ser julgado amanhã no tribunal do júri. Então, seja, nem sempre, né, os remédios que nós temos conseguem curar aí algumas incoerências jurídicas. Aqui nós já falamos, mas é só importante conferir também aqui o que decide o STJ. Olha só, a pretensão recursal não pode ser reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém recebimento de denúncia, não cabe recurso em sentido estrito, a teor do artigo 581. O que ele está dizendo, então? O que nós vimos agora há pouco lá, na análise do rol do artigo 581, daquela decisão que concede ou nega habeas corpus. Olha que interessante isso. Se não recebe a denúncia, entra-se com recurso em sentido estrito. Se recebe, eu entro com habeas corpus. Se nega o habeas corpus, eu não posso entrar com recurso em sentido estrito. Então, o que você faz, André? Eu entro com outro habeas corpus no Tribunal Superior. Ou seja, se é na primeira instância, eu entro no TJ. Se é no TJ, eu entro no STJ ou vou até o STF com habeas corpus. Então, essa é uma questão bastante interessante, porque senão não teria fim, percebam. Recebeu a denúncia, entrei com o HC, deste HC, negado ali pelo juiz de primeira instância, não cabe recurso em sentido estrito. Que é o posicionamento do STJ a respeito desse tema. Uma decisão tanto quanto recente, de 2016. Pessoal, tudo bem? Estão comigo? Não tem ninguém dormindo? Emily, você está aí ainda? Estamos, professor. Maravilha, maravilha. Vai me mantendo atualizado, porque senão eu fico perdido sozinho aqui. Vira um monólogo. Eu preciso ouvir a voz de vocês de vez em quando também. Tá bom, professor. Olha só. Arquivamento de inquérito ou peças de informação, pessoal. Não há recurso cabível, excepcionalmente, conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 1508 de 51, que, havendo arquivamento da representação formulada por qualquer do povo para provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos de contravenções penais, de jogo do bicho e corrida de cavalo, cabe recurso em sentido estrito. Então, pessoal, é uma hipótese de exceção também aí, tá? Quando nós tivermos lá uma denúncia popular, né, contra, no caso hoje aí, contravenções penais, em tese, arquivada pelo Ministério Público, caberia aí recurso em sentido estrito também. Incompetência do juízo, olha só, nós já falamos sobre isso. Ela é uma decisão interlocutória, pois apenas altera o juízo competente para julgar a causa, sem colocar fim ao processo. Então percebam a diferença de uma coisa para outra. Aqui, só está dizendo, olha, não é o doutor fulano de tal, não é a primeira vara, é a terceira. O reconhecimento da incompetência nesse caso é feito de ofício pelo magistrado. Quando houver a interposição de exceção de competência, aplica-se ali a hipótese do inciso 3º que nós já vimos. No caso do juiz concluir pela competência, não há recurso. Então percebam, olha só. O que nós temos? Se o juiz se declara incompetente, cabe a rese nos termos do inciso 3º. Se ele se julga competente, não há recurso, salvo se a decisão for de flagrante ilegalidade. E contra toda decisão, né, flagrante ilegalidade que causa um constrangimento ilegal, sempre entramos com habeas corpus, pois o réu não deve ser processado senão de acordo com o princípio constitucional do juiz natural, porque senão nós estaríamos diante de um juiz de exceção. Procedência das exceções. Então vamos lá. O que nós temos com relação a isso, pessoal? A decisão do juiz que julgar procedente a exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte, ela é terminativa.
Isso é bastante importante, porque ela põe fim ao processo, mas não julga o mérito. Ou seja, se põe fim ao processo, mas não julga o mérito, deveria caber apelação. Mas aí, mais uma vez, o nosso legislador Tiririca fixou o recurso em sentido estrito em seu lugar. É para complicar a nossa vida. Porque quando nós analisamos a essência da decisão, cabe apelação. Mas é uma decisão. Mas ela é terminativa. Mas ela não julga o mérito. Eu aplico qual regra? A mesma regra da decisão de pronúncia. Ou seja, é terminativa, mas não julgou o mérito. Entra-se com recurso em sentido estrito, mas não recurso de apelação. Rejeitando a exceção relativa a qualquer dessas matérias, não há recurso cabível, podendo a parte prejudicada valer-se mais uma vez, pessoal. Flagrante ilegalidade, entra-se com HC, né? Ou aguardar futura e eventual apelação para reiterar a impugnação em preliminar. Então é possível também. O que mais aqui? Bom, aqui não tem mais nada aí que nós podemos nos valer, salvo aquilo que eu já disse. Exceção de suspeição. Se for aceita a causa de suspeição levantada, segundo o artigo 99, deverá o magistrado suspender o curso do processo e enviar ao seu substituto. Há controle do Tribunal de Justiça, pois a designação do magistrado para substituir o suspeito é feita pela presidência. Logo, o juiz não deve acolher a exceção quando a suspensão não for autêntica, sob pena de responsabilidade funcional. O que nós temos a respeito dessa situação? A mesma situação é que, em qualquer dessas situações, na exceção de suspeição, não cabe recurso em sentido estrito. Da decisão de pronúncia, por ser uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, cabe recurso em sentido estrito, tá? No caso da impronúncia, como eu disse para vocês, ela se equipara à absolvição por falta de provas do artigo 386 do Código de Processo Penal. Ou seja, por ser uma decisão terminativa, por mais que ela não aprecie o mérito, cabe então recurso de apelação. Então, cabe aqui o recurso de apelação contra a decisão de impronúncia. Contra a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Então, vamos lá. Decisão de pronúncia, decisão interlocutória que não põe fim ao processo, recurso em sentido estrito. Decisão de impronúncia ou sentença de impronúncia, ela põe fim ao processo, mesmo não apreciando o mérito, cabe recurso de apelação, tá? Desclassificação, pessoal. Desclassificação, ela faz o quê? Compreende-se o magistrado no final da primeira fase do tribunal do júri que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, ou seja, não põe fim ao processo, né? O juiz considera que é um crime doloso contra o patrimônio, por exemplo. O juiz entende que não foi um homicídio consumado, homicídio doloso. O juiz entende que a intenção do autor era roubar, e aí então ele acabou matando para alcançar a coisa. E aí nós estamos diante do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, ou seja, roubo com resultado morte, latrocínio, crime contra o patrimônio, não é um crime doloso contra a vida, já que o objeto ali é o patrimônio, e então ocorre a decisão de desclassificação para um crime doloso contra o patrimônio, que não será julgado pelo tribunal do júri. Então, cabe contra a decisão de desclassificação também recurso em sentido estrito. E observem o que o Tribunal de Justiça do Ceará fala a respeito. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não dá competência do júri, submetendo o acusado ao julgamento pelo juízo comum, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. A decisão de desclassificação de delito de competência do tribunal do júri é equivalente ao reconhecimento de incompetência de juízo. Desta decisão, cabe
recurso em sentido estrito, nos termos do inciso 2 do artigo 581. Mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao rese. Pode? Pode. Né? Pode até mesmo nos casos ali da lei dos crimes hediondos. Ou seja, na hipótese em que você tem que entrar com recurso em sentido estrito, mas flagrantemente ali existe um dano à ordem. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Né? Imagina, por exemplo, um juiz que concede liberdade provisória num crime hediondo. O que faz o Ministério Público? Entra com recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, quer dizer que o juiz vai soltar o réu, né, o acusado de crime hediondo. Isso pode gerar um dano para a sociedade, colocar uma pessoa de alta periculosidade em liberdade. O que ele faz? Entra com mandado de segurança para garantir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, para que não seja solto este criminoso, este acusado de crime hediondo, até que seja julgado o mandado de segurança pelo tribunal. Né? Então, essa é uma questão aí bastante interessante também. Né? Uma outra situação que nós temos é que, diferentemente do habeas corpus, né, o mandado de segurança pode ser usado tanto pelo indivíduo quanto pelo Ministério Público, uma vez que se destina à proteção de direito líquido e certo, ou seja, tanto para a parte quanto para a sociedade, e não exclusivamente ao direito de ir e vir, que é o caso do habeas corpus. Então percebam que o constrangimento ilegal a justificar o habeas corpus, né, para ali o trancamento da ação penal, quando do recebimento da denúncia ou da queixa, tem que estar devidamente motivado ao direito de ir e vir do indivíduo, né? Então, essa é uma questão bastante interessante também. E mais, com a edição da Lei 12.016 de 2009, cabe aqui também um mandado de segurança contra a decisão judicial, da qual não caiba recurso com efeito suspensivo, que é o caso que nós vimos lá atrás, em razão, né, dos recursos que nós já vimos. Ou seja, quando não cabia ali o efeito suspensivo, poderia se entrar com o mandado de segurança substituindo aquele outro recurso. Hipótese de absolvição sumária. Absolvição sumária, sim, é uma sentença terminativa do processo que julga o mérito. É uma sentença perfeita. Ou seja, né, que considera que o réu não cometeu crime, a ausência da autoria. Então, essa sentença será aqui impugnada por meio de um recurso de apelação. Né? Você vai dizer o seguinte, André, mas no passado já foi possível entrar com recurso em sentido estrito contra a absolvição sumária? Sim, mas de 2008 para cá, corrigiu-se aquela distorção e agora, contra a absolvição sumária, cabe somente recurso de apelação. Somente cabe recurso de apelação, tá? Então, contra a sentença de impronúncia, cabe apelação. Contra a absolvição sumária, cabe apelação. Contra a decisão de pronúncia, cabe rese. Contra a decisão de desclassificação, cabe rese também. Conhecimento de carta testemunhável como recurso em sentido estrito, pessoal. São muitos termos, são muitas terminologias a respeito dos recursos. Mas o que é a carta testemunhável, né? Bom, primeiro, quando nós compreendemos o que é a carta testemunhável, nós temos que dizer que é possível que ela seja reconhecida como se fosse um recurso em sentido estrito, quando o magistrado denegar seguimento à apelação. É a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. Ela é adequada? Não, não é adequada. Porque a carta testemunhável também é um recurso residual. Só que aqui, a carta testemunhável é um recurso residual quando não há, de fato, nenhuma outra hipótese. Nós já vimos que anteriormente existem padrões para que possa haver ali um recurso. Existem requisitos do recurso. E nessa hipótese não há nenhum requisito. Então, ou seja, mas é muito mais fácil, não recebeu ou denegou seguimento ao recurso de apelação, pessoal, é muito mais fácil entrar com rese do que entrar com uma carta testemunhável, né?
não há necessidade ali de se apoiar mais uma vez no princípio da fungibilidade. Julgar prejudicada pela ação, cabe também recurso em sentido estrito, conforme nós já vimos, está lá no inciso 15 do artigo 581. Recurso da assistente de acusação. Nós veremos mais adiante, mas é importante nós dizermos que, quando o ofendido apresentar apelação, caso seja indeferido seu prosseguimento, também cabe recurso em sentido estrito. Então não importa se é do assistente de acusação, se é da defesa, né, ou se é mesmo ali do Ministério Público. Em todas essas hipóteses, cabe o direito de recorrer pelo recurso de sentido estrito, para que possa ser recebido o recurso de apelação para julgamento no tribunal. E é o último inciso do artigo 581, que trata do acordo de não persecução penal. Pessoal, aqui, o que nós temos? O acordo de não persecução penal, nos termos lá do artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, o pacote anticrime, ele é um acordo realizado livremente, desde que preenchidos os requisitos, entre o Ministério Público e o autor do fato. Só que ele vai ao crivo da homologação do juiz de direito. E aí, então, o magistrado deve o quê? Controlar a legalidade do acordo. Ou seja, se o acordo é justo, se o acordo não é excessivo, se as condições impostas não são excessivas, se de fato merece aqui o acusado o acordo de não persecução penal, né? André, mas me explica melhor o que significa esse acordo de não persecução penal. É quase igual à transação penal que tem lá na Lei 9.099, descrita no artigo 76. Ou seja, então, quando o juiz não homologar a proposta, o que ele faz? Ele devolve ao Ministério Público para que adeque a proposta, né, de não persecução penal e novamente submeta ao crivo do magistrado. Se o Ministério Público achar que está tudo certo, o que ele faz? Recorre, entra com recurso em sentido estrito, né, para garantir a homologação do acordo de não persecução penal. É assim que funciona. E aí, pessoal, aqui então terminamos o conteúdo dessa aula, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês para perguntas. Deixa eu verificar aqui o chat, parece que tem uma pergunta aqui no chat. Fiquem à vontade também para utilizar o chat. Vamos lá. Ah, não, aqui, ó. Tatiane está dizendo que estava todo mundo ali ligado na aula, pessoal. Obrigado, Tatiane. Pessoal, com relação aí, como eu disse, qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, eu vou para os recados, então.